Pois vamos em 12 de julho e o baile da política internacional brasileira está posta. E não é só a política internacional brasileira. A política interna no Brasil começa a ganhar contornos que são de rigorosa redefinição. O bolsonarismo fez uma aposta altíssima. Notem, quando eu falo bolsonarismo, não é bolsonarismo simplesmente. Se tu pegar como fonte de informação para isso tudo que está acontecendo aí, por exemplo, o New York Times, eu assisti uma entrevista do jornalista deles, correspondentes aqui no Brasil, e ele fala com quem? Ele fala com o Bananinha, ele fala com aquele outro que é, sei eu lá, parente do ditador Figueiredo, e ele fala com o Steve Bannon. Quem é o Steve Bannon? É o mentor daquela internacional conservadora. Ou seja, o bolsonarismo, ele é um braço da extrema-direita mundial. E é um braço importante desta extrema-direita. Então, não dá para achar que o movimento do Trump é exclusivamente relacionado ao Bozo. O Bozo é a causa, digamos assim, imediata. O Bozo é o erro cometido na carta, que tem, sim, uma dimensão formal, segundo a ordem jurídica americana, o que vem sendo alertado pelo Paul Krugman e por outros tantos americanos. Não esqueçam, existe uma decisão de um juiz federal americano que suspendia, de um tribunal, na verdade, de comércio, que suspendia esses atos unilaterais do Trump, esses atos autocráticos, que são essas medidas que ele faz do jeito que ele bem entender, né? É baseado numa lei de 1970 e poucos, que daria autorização ao presidente americano, em casos de emergência comercial ou de guerras, a possibilidade de editar esses atos que ele edita, esses atos executivos. Na tal de lei, segundo Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia e outros tantos, não há nessa legislação nenhum tipo de autorização para que o Trump faça o que fez. Imponha uma tarifa comercial como sanção política contra um país, que é o que ele faz quando se dirige contra o poder judiciário brasileiro. Porque a ação do Trump é contra o Estado brasileiro. Mais do que isso, naquela funcionalidade que nós conhecemos como poder judiciário. E como o Brasil é uma democracia, os poderes operam a partir de autonomias constitucionais reconhecidas por nós, todos, e pelo mundo. O que o Trump faz? Ele ataca diretamente a isso. Notem, no momento em que ele faz isso, cita o Bozo, não quer dizer que ele seja um amante do Bozo, no sentido de eu adoro ou isso daí. Adoro isso daí, porque isso daí é o ignorante, isso daí, eu adoro isso daí. Não, é meu capacho de estimação. Não, para o Trump não existe isso. Existe uma política mais pesada, que dialoga com os interesses da estruturação político-ideológica dele frente ao mundo. Não é só Brasil. Nós temos que entender esta complexidade. A nossa tendência é sair detonando todo mundo como se a paróquia definisse as nossas ações e, mais do que definisse as nossas ações, tornasse as nossas ações perenes. Então, compreender bem o que está acontecendo faz parte da solução do problema. Acho que o capital brasileiro começou a entender o que está acontecendo.
Esse negócio, por exemplo, da proporção comercial que os Estados Unidos têm com o Brasil, que chega a 12% da balança comercial, na questão do PIB vai a 2%, e olha lá. Isso não é de menor importância, não. Notem que as exportações brasileiras para os Estados Unidos são de manufaturados, são exportações industriais. Isso quer dizer o seguinte, são cadeias produtivas inteiras, diferente, por exemplo, do minério de ferro, que é uma commodity. Não. Portanto, esse tema, se não for bem tratado, e acho que o governo brasileiro está tratando bem, junto com o empresariado, especialmente paulista, está tratando bem. Se nós não tivermos atenção, nós poderemos ter grandes problemas econômicos. Então, é importante ver São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são os estados mais atingidos por isso. Notem, 3 governadores bolsonaristas. 3 bolsonaristas. Que num primeiro momento saíram nessa linha do Trump, viva o Trump, maga, bonezinho vermelho, e esqueceram que para os brasileiros o Brasil é dos brasileiros, e não de um bando de borra-bota, vendilhão da pátria, que nem esses caras aí. Eles começaram a se dar conta disso, e começaram a rearranjar o discurso. Observem isso. Porque os efeitos que isto produziu na autoestima do brasileiro, acho que eles não esperavam. Por que não esperavam? Porque eles são aqueles que desprezam os brasileiros. É assim que eles agem. A política deles é misógina, é racista, é supremacista, grotesca, vagabunda. É assim. Mas tem quem curte a tal de bolha. Só que a coisa é muito mais complexa. E aí, minha gente, se a gente acha que tem que sair... Eu sempre falo isso aí para uma certa esquerda, né? Não adianta nada levantar a bandeira e cair de joelhos. Nada. Nós temos que escolher a bandeira correta e hasteá-la no momento correto, com os fundamentos corretos. Portanto, eu penso que o governo brasileiro está andando bem. Tem o exemplo da crise do algodão, que fez com que o Brasil botasse na mesa, por exemplo, a quebra das patentes. Os Estados Unidos veio para a mesa. Eu acho que não tem essa, nós não somos a China. Tu coloca 100%, eu toco 100%, o outro 150%, 150%. O Brasil se ferra economicamente. É um tema mega complexo. Mas tá cheio de esquerdinha aí achando que a gente vai pegar no porta-aviões Minas Gerais e fazer a festa. Não é assim que funciona. É a grande chance do chamado campo democrático se recompor e constituir novas referências, novas lideranças em defesa daquilo que é mais importante. O país, a nossa dignidade. E vamos lá de novo. O movimento da extrema-direita, o movimento que o Trump fez, impede que o Brasil aceite. Ou vai dizer assim, tá, fechei o judiciário, toma o Xandão. Leva o Xandão e executa o Xandão em Washington. É isso? Tem idiota que acha que é. Do bolsonarismo. Especialmente o Bananinha, a família Bolsonaro, o clã grotesco. Não é assim. Isso vai exigir paciência, acho que isso vai levar um bom tempo. Nós vamos sofrer algumas consequências, mas é a chance que nós temos, como tudo na vida, de aprender com essas coisas todas. E em aprendendo, redirecionar. Não adianta levantar a bandeira e cair de joelho. Não adianta. Nós temos que ter muito vagar, muita calma. Dizia a vovó, quem baixa a cabeça mostra a bunda.